Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá a estar. É uma honra enorme sempre poder aqui estar junto a estes convidados que vêm iluminar a nossa noite. Antes de mais nada, quero agradecer aos queridos amigos da TV7, aos parceiros de retransmissão, Rede Amiga Espírita e Web Rádio Fraternidade. Meu forte abraço a todos eles. Nesta noite especial, teremos um convidado muito especial, que é o nosso querido amigo Geraldo Campetti. Geraldo, seja bem-vindo, muito boa noite. Meu irmão, deixa eu ativar o microfone. Pronto. Boa noite, Jefferson. Boa noite, amigos queridos que estão aí nos acompanhando, né, neste momento tão sublime, para falar sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você, meu amigo, e com todos vocês. Satisfação é toda minha, querido amigo Campetti. E, para quem não conhece Geraldo tem um costume, primeiramente, de falar, trazer a mensagem de Jesus, essa instrução que ilumina a luz do Evangelho, mas não aquela luz que cega, mas aquela luz que edifica. Além disso, Geraldo está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na área de divulgação doutrinária. Ele é autor, editor, palestrante e, vocês não sabem, acabei de descobrir, também é cantor, toca um violão. Vai tocar uma música pra gente depois da prece, querido irmão Campetti, né? E seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Agradeço. Então, eu quero convidar a todos que aqui estão para que fechem os olhos e tragam ao pensamento a imagem de Jesus, nosso divino amigo, nosso querido irmão. Rogamos a Ti, Mestre, para que conosco esteja, nos amparando com Sua destra amiga, fortalecendo nossa fé, revigorando nosso ânimo. Que possamos, Mestre, junto a Ti, nos transformarmos em uma frondosa árvore que ofertará sombra e abrigo a tantos outros irmãos que estão em sofrimentos e aflições. Que Sua palavra se faça presente em nossos corações e que os amigos espirituais amparem ao querido amigo Geraldo e a cada coração que aqui está conosco. Que assim seja. Querido amigo, como eu disse, você vai tocar uma música aqui, vai tocar e cantar pra gente. Qual que é o nome da música? Que é muito apropriada, diga-se de passagem, né? A temática. É verdade. A gente vai trazer uma música que se chama Oração de Fé. É um texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e foi musicado pelo grupo Esperança, né? Esse pessoal, na época da nossa juventude, eu sou jovem há mais tempo, né? Então, você há menos tempo, né, Jefferson? Há menos tempo. O pessoal tentava ensinar a gente a cantar, a tocar alguma coisa, acho que eles desistiram, né? A gente nunca aprendeu direito, mas essa é uma das músicas que veio daquela época lá, muito, muito bonita, a letra apropriada, né? De estímulo, de esperança, de coragem, enfim, a gente confiar em Deus, né? E fazer a nossa parte. E é a psicografia do Chico, e eles fizeram essa melodia, né? Com a parte realmente das cifras, enfim, ficou uma harmonia bonita. É claro que vocês têm que dar o desconto aí para quem vai estar interpretando, mas aí é paciência, é mais a vontade de poder compartilhar, né? Essa letra e melodia. Não, vai ser ótimo, meu irmão. Então, perfeito, vou deixar você aí na tela aí, daqui a pouquinho já volto. Por favor, meu irmão. Segue com fé em Deus, a luz do
guia quando a prova se agravar. Faça silêncio e ora. Desgostos são sinais de segurança e rumo. Nas horas mais difíceis, serve, perdoa e passa. Caminha com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus, caminha. Toda noite é viagem para a estação da aurora. Tudo será melhor. Deus te guarda. Caminha com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus, caminha. Que bela canção. Rapaz, você falou que você não sabia cantar. Aí, ó. O Geraldo falou aí, ó, vocês estão de prova, que ele não sabia cantar, ó. Imagina se soubesse. Parabéns, Geraldo. Nossa, que música bela. Bonita, música, né? Fantástica. Melodia agradável. Chico, né? Emmanuel, Chico e banda, nossa, que maravilha. Que a letra dupla. estimulante, né, Jefferson, assim, para esse momento, né? E muito apropriado ao nosso tema. Muda certeza. O ambiente. Eu acho a música, segundo o Divaldo, a música é a respiração de Deus. É impressionante, né? Essa música elevada, ela traz assim uma calma, né? Uma serenidade para o ambiente. Muito bom. E Com a gente certeza, vai aprendendo, né? Com a boa vontade dos amigos, assim, essa tolerância toda, vamos seguindo. Não, foi ótimo, muito obrigado. Tocou o nosso coração e despertou a consciência, sobretudo no refrão, que vem relembrar a importância de caminhar com Deus, porque caminhar com Deus possibilita essa construção do reino dos céus de dentro para fora, como bem relembra já Jesus na obra Boa Nova, psicografia do grande Chico Xavier, junto ao benfeitor Humberto de Campos. O reino dos céus é obra divina no coração humano. E visto que nós estamos já falando desta construção, meu querido amigo Geraldo, certa feita Jesus, ele comparou o reino dos céus a um grão de mostarda. Uma pequenina semente que cresce e quando cresce se transforma na maior de todas as hortaliças, uma frondosa árvore que vai ofertar abrigo e sombra a outras aves. Meu querido irmão, nada melhor do que você para começar a expandir, então, o que seria este grão de mostarda? O que Jesus quis dizer nesta parábola que se encontra nos evangelhos sinóticos? Nós pegamos aqui, sobretudo, no evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32. Pequenina parábola, porém, creio eu, muito potente, né, meu amigo? Com certeza. A parábola era um recurso valioso, né, que Jesus utilizava para tornar o ensinamento mais claro, acessível, porque trazia elementos da época, né, que as pessoas conheciam, como esta, né, comparando a questão da natureza, de uma árvore, né, de uma semente, de um grão de mostarda. E às vezes a parábola era contada também para não deixar tão claras as coisas, não. Né? Eu tinha toda uma simbologia, porque aquela questão de ouça quem tem ouvidos, né, para ouvir e olhos, né, veja que eles têm olhos para enxergar.
Mas é interessante, a mensagem do Cristo, por ser a verdade, ela é atemporal, ela vale para todos os tempos. Mas a revelação da verdade vai se dando gradativamente, porque a nossa capacidade de entender a verdade é relativa. Então, a verdade é absoluta porque vem de Deus, não é? E é atemporal. Mas a nossa capacidade é relativa, por isso a revelação vai se dando aos pouquinhos, para que a gente possa ir compreendendo. O Espiritismo é esta luz, né, sobre o Evangelho de Jesus, que vai nos iluminando. Se o Evangelho é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança. E essa parábola é muito significativa porque Jesus, na sua sabedoria de mestre, que aliás é o único título que ele aceitou, né, Jefferson e amigos Com queridos, certeza. de mestre, porque ele ensinava, ensinou e continua nos ensinando com autoridade moral de quem vivencia. Porque antes da pregação falada, antes da oratória, antes da mensagem novidável, inesquecível, ele testemunhou, ele vivenciou. O próprio exemplo da virtude por excelência da humildade, não é isso? Ele começa dando esse exemplo nesse nascimento simbólico junto, né, a manjedoura, né, com os animais. Veja que coisa bonita, né, a simbologia da simplicidade, da humildade. E nesta ele compara o reino dos céus, o reino de Deus, não é? O reino divino. Porque é muito curioso isso, que a gente vai encontrar na questão de número 1019, porque normalmente a gente sabe o número, assim, de cor a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, Jefferson? Ah, é, né? Agora, a última a Ué, gente geralmente não sabe. Mas Kardec foi tão sábio que ele começa perguntando quem é Deus da primeira questão e vai fazer a última questão se um dia o reino do bem será implantado na Terra. que Olha que fantástico. coisa impressionante, né? E aí a explicação de que esse reino do bem, o reino de Deus, ou, né, como se queira chamar, o reino dos céus, será sim implantado na Terra quando a Terra estiver melhor, quando os homens forem melhores, quando nós nos tornarmos bons. E aí ele vai dar toda a explicação que a gente tem que superar o egoísmo, o orgulho, essas coisas todas. E esta parábola em que Jesus compara o reino dos céus, não é, com um grão de mostarda, eu me lembro que há décadas, né, eu fazia uma palestra sobre isso e levava comigo, né, e até mais recentemente também, algumas viagens, eu levava um kitzinho com um grão de mostarda. Olha Não sei só. se, não sei se vocês já viram propriamente o grão de mostarda. Geralmente ele é encontrado em feiras, né? Essas feiras mais naturais assim e tal, a gente encontra, né? Mas é um grão minúsculo, Jefferson. Ele é tão pequenininho, ele tem, né? Eu estava pesquisando, tem mais de 40 tipos, né? Impressionante. É de É acordo com a bastante. folha, com a semente, né? Então você tem variados tipos assim. Tem plantas, inclusive, chega a 2,5 metros, outras 1 metro. É interessante, com hortaliça, né? Praticamente é uma coisa impressionante. E aí você tem o grão de mostarda amarelinho, tem o pretinho. E eu, né, aquele amarelinho assim, mais tipo bege, e eu andava Uhum. com um conjunto daquilo, né, num potinho assim, e aí eu Para fazia, mostrar. né, olha, né, Jesus lá compara o reino dos céus dizendo, se, né, se nós tivermos, né, a fé do tamanho de um grão, né, aí botava aqui assim entre os dedos, você não conseguia ver, né, aqui, ó, como não tem nada, mas se tivesse o grão de mostarda aqui, praticamente não faria diferença, né? Então, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer, esta montanha transporta-te daqui para ali, ela se transportaria. Nessa simbologia que Jesus nos traz, Jefferson, é para dizer da importância que nós devemos dar à confiança em Deus, nosso Pai, reconhecendo que a maior titularidade que nós podemos receber é a da filiação paternal. Todos somos filhos de Deus, porque Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, Ele é o Criador, nós somos suas criaturas. Mas nós, no processo evolutivo, conquistarmos, referendando essa titularidade, é o maior patrimônio que a gente pode adquirir. Porque se tornar efetivamente um filho de Deus é se tornar fiel ao Pai. Então a fé tem a ver com essa fidelidade, a fidedignidade. Nós precisamos corresponder nos nossos sentimentos, vibrações, pensamentos e ações, alinhando-nos a nossa vontade à vontade superior da espiritualidade. Deus, na sua providência, tem os seus desígnios e nós seremos realmente fortes, fiéis,
seremos vitoriosos se perseverarmos, seguirmos em frente, se tivermos esta fé, que é uma confiança, é uma crença. Mais que isso, segundo o Espiritismo, a fé é uma certeza. A certeza de se alcançar o que se espera. Então, aí sim nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus, na vontade nossa do dia a dia. Aí não há obstáculo, não há montanha que não seja removida. Olha só que grandioso você relembrando, né? Porque Jesus também utilizou o grão de mostarda, como você bem relembrou, comparando também para relembrar, simbolizar a fé e esta confiança, essa ser fidedigno aos desígnios, me faz muitas vezes questionar, foi quando você falou, não só aqui no pensamento, mas nos sentimentos e nas ações, porque muitas vezes, né, querido Geraldo, a gente está em incongruência entre o agir e o pensar e o sentir. Então, a gente lê obras espíritas belas, fantásticas, e aí eu tenho um amigo aqui da cidade de Taubaté, que ele fala assim, Jefferson, treino é treino, jogo é jogo. E aí eu me faço lembrar que todo esse momento, por exemplo, iluminado, que aqui estamos junto a você, aprendendo um pouco mais, aqui estamos adquirindo esse saber, colocando ele para dentro. Vai chegar uma hora que, por intermédio das provas ou das expiações, este saber será testado, que é onde você falou, que é aí nós vamos ver, por assim dizer, o termômetro, gosto de usar isso, o termômetro da nossa fé. E dirá até Leon Denis, na obra Depois da Morte, lá no último capítulo, no item que se intitula Fé e Esperança e Consolações, ele vai dizer exatamente isso, que a fé é a certeza da criatura em seus destinos, em seus caminhos. E muitas vezes as tribulações chegam, né, irmão? E essa fé parece que some. Mas, o mais interessante, e eu quero que você fale um pouco aqui, você disse esta fé que remove as montanhas. O que seriam estas montanhas? E como você acha, como que Jesus ali, ou os apóstolos, ensinaram a nós o primeiro passo para esta fé? E como a doutrina espírita também, né? É óbvio que a luz da doutrina espírita vem ensinar a construção dessa fé. É tão interessante, né? Paulo associa a fé, a esperança e a caridade, não é? A importância dessas três virtudes, dizendo que praticamente uma caminha junto da outra. É muito difícil você, não é? Ter apenas a fé, considerando que a fé vai salvar, e no entendimento espírita associa a fé à esperança, que é sempre do verbo esperançar, como nos ensina, né, o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, porque é um verbo que nós precisamos fazer a nossa parte, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E a fé sem obras é morta, como o próprio Evangelho diz, ela tem que ser viva, tem que ser ativa, tem que ser dinâmica. É uma fé que anima, de alma, de ânimo, de vida. Confere? Por isso que no Espiritismo a fé ela é esclarecida, esclarecedora, porque traz o esclarecimento, que é a fé raciocinada. Kardec, veja a preciosidade desse missionário, ele nos traz, não é, como intermediário, materializando entre nós a doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos, vem da espiritualidade maior, mas precisou deste missionário como um codificador, não um fundador, não é? Ele nunca se atribuiu a esta função, porque nunca foi, mas sim aquele que coligiu, que compilou, que sistematizou, que então fez esse trabalho de codificar a doutrina espírita nesses princípios maravilhosos que constituem as leis naturais, as leis divinas. É o que é normal para a nossa evolução, para a nossa felicidade, desde a existência de Deus, a existência e a imortalidade, não é? A conservação da individualidade do espírito após a morte, a própria comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito do livre-arbítrio, né? A lei de evolução aqui, a pluralidade dos mundos habitados, enfim, um conjunto de princípios fundamentais para que a gente possa ter esta fé raciocinada, não só apenas crendo, mas sabendo porque acredita. E mais que crença, é uma certeza. Por isso que o Evangelho coloca na lucidez de Kardec que a fé
é a certeza de alcançar o que se espera. Ela se associa, sim, à esperança, à expectativa, à confiança, mas é uma certeza, porque eu estou agindo. Então, uma fé viva. E os apóstolos, Jefferson, todos eles foram exemplos. Eles foram aqueles que, diante das suas próprias dificuldades e enfrentamentos, apresentaram testemunho. Não eram pessoas especiais, diferenciadas, assim, eram pessoas comuns. No entanto, se fizeram diferenciadas pelo esforço. E cada um, como a gente vê, você citou o belíssimo, né, inesquecível livro que a gente tem que ter de cabeceira, que é o Boa Nova, não é? Boa Nova, Mensagem do Cristo, aí de Humberto de Campos, o literato maranhense, que em vida, aqui encarnado, escreveu 40 títulos, né? E já desencarnado, já tem mais de 15 obras, é uma coisa impressionante. Aí o que a gente vê? A fé ali sendo representada no testemunho desses nossos amigos e irmãos, e a própria boa nova, Jefferson, significando a boa notícia. É a boa mensagem, é a mensagem da alegria. Eu me lembro que quando nós fizemos o índice, porque os livros da FEB, de um modo geral, têm um índice, além do sumário, né, que é aquele cartão de Sim. visita que se apresenta no início da obra, né, com seus capítulos e respectivas páginas, enfim. Aliás, a gente está publicando um livro agora chamado Deus Antes e Depois de Jesus. Né? É uma obra Bom maravilhosa saber. de um. No finzinho, dá uma pala aí como é que é, para Tá bom. instigar, tem que Vai instigar. instigar. Então, obra linda do Wesley Caldeira, né? A gente está editando agora nesse mês de novembro, né? E a gente verifica nesse livro Boa Nova, então, o que significa essa boa mensagem. Quando a gente for fazer o índice desse livro, e coincidentemente desse fui eu, porque tem uma equipe que trabalha, mas esse eu fui fazer o índice, eu fiquei curioso, porque a palavra sorriso, Jesus sorrindo, o sorriso de Jesus, aparece, dos 30 capítulos, aparece em quase a metade dos capítulos. É impressionante, porque a gente acha que Jesus era triste, aquela coisa toda, nunca se via sorrindo, mas ele tinha essa alegria, porque a própria boa nova significa a mensagem da alegria, a mensagem da esperança, a boa notícia, que nos renova, porque nos inova, porque nos transforma. Então, os apóstolos, aqueles que estavam convivendo diretamente com Jesus, os discípulos, e todos eles, sem exceção, passaram pelo testemunho. E a fé, ela é testada, Jefferson, exatamente diante da necessidade. Aliás, como qualquer prova. A prova surge carregando a lição, como nos ensina Emmanuel pela psicografia do apóstolo do bem, Francisco Cândido Xavier. A prova sempre carrega a lição. E a gente precisa, então, aprender, evidentemente, com essa lição para o nosso crescimento espiritual. Então, quando é que a gente vai dar o testemunho? Quando nós somos requisitados. E em que ponto a gente dá o testemunho? Nas nossas necessidades. Então, vários ali, né? Cada um foi testado, né? Tiago, na sua falta de confiança, não é? Nós temos ali aquela insegurança também de Bartolomeu, no desânimo, não é? E aí vai dando um exemplo. O Pedro, quantas vezes vacilou e ao mesmo tempo Jesus o tomou como a pedra, né? Sobre a qual edificaria a sua igreja, ou seja, trabalharia toda a divulgação da sua mensagem, que de fato aconteceu. A gente vai vendo esses, né? Maria Magdala, o exemplo maravilhoso, Maria, mãe de Jesus, são capítulos lindos que vão trazendo esse testemunho. Quando a gente traz para nós, né? Essas montanhas, conforme você perguntou, significam o quê? São os grandes desafios que nós temos diante da nossa existência. Nós que estamos aqui encarnados, estas montanhas são os problemas, as dificuldades, as provas, mas configuradas, Jefferson, em oportunidades, desafios. Não são montanhas intransponíveis. Por isso que Jesus diz: olha, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, uma coisa muito pequenina, um pouquinho de fé, né? A vossa pouca fé vos salvou. Então, se nós tivermos fé, né, nós seremos salvos nesse sentido que de libertos dos nossos preconceitos, do nosso desânimo, da nossa inanição, para a gente poder se sentir estuante, vivo, dinâmico, porque a fé tem que ter essa robustez, essa lucidez que Kardec fala. A fé nos dá lucidez. Não é, Jefferson, a fé cega que leva ao fanatismo. Não combina com o espiritismo nenhuma polarização, nenhum extremismo, nenhum fanatismo, porque a própria base da doutrina espírita, além da consolação, é o esclarecimento.
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, já diz o Espírito de verdade no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas montanhas são as grandes oportunidades que nós temos para evoluir. E surgem em forma do quê? De provas. E por quê? O que são provas? São testes a que nós somos submetidos. E por que somos submetidos? Porque a gente tem que dar, ofertar, oferecer a certeza de que nós já temos condições de dar o passo seguinte. Não para o outro, não para Deus, não para Jesus, não para os amigos espirituais, mas para nós mesmos. E a gente, então, é testado, é provado, porque a gente precisa apresentar o testemunho, ainda mais nessa hora de transição, né, que os nossos valores são questionados e tudo mais. A necessidade da firmeza, da fé, da fidelidade, dessa confiança e de nós correspondermos nesse alinhamento com a vontade de Deus na nossa existência. Acontece que nós ainda somos frágeis, nós ainda caímos, nós ainda pecamos, erramos o alvo, temos ainda o uso do livre-arbítrio de uma maneira equivocada. Mas a questão 909 do Livro dos Espíritos nos ensina se a gente pode superar as nossas más inclinações. Será que o homem já dá conta de vencer as suas más tendências? E o Espírito da Verdade responde que sim, o que nos falta normalmente é a vontade. Por isso que a fé se configura também nessa vontade. E aí, quando você permitir, eu posso passar um roteirinho, não uma receita, mas um roteiro que eu uso na minha própria vida, desde tempos aí, desde praticamente 92, quando publiquei um artigo em Reformador sobre esse assunto, objetivo e realização. Uma sequência da importância da fé em nossas vidas. Não é? Com certeza, pode passar. Tudo começa, Jefferson, com a vontade. Como diz Leon Denis, no Problema do Ser Destinador, quando fala das potências da alma na sua terceira parte. Essa é a primeira potência, né? A potência mais importante que dá base para todas as demais. A vontade, segundo Emmanuel, é assim a disposição que nós temos como o meio caminho andado. E também é o maior capital que o ser humano possui. Então, a vontade, essa potencialidade é um recurso valioso que nos dá esse ânimo, esse interesse, essa disposição. É preciso querer, é preciso desejar, é preciso estar interessado, motivado. Nós podemos ser incentivados, estimulados de fora para dentro, se nós aceitarmos, não é? Mas a motivação que é de dentro para fora, só nós conseguimos fazer. Movere, aquela coisa da ação íntima de movimento. Ninguém vai fazer o que nos cabe fazer, assim como nós não fazemos o que cabe a outrem. Cada um tem que assumir essa sua responsabilidade, né, para o seu próprio bem. Então, a vontade é o primeiro passo para conquistar qualquer objetivo, para superar qualquer obstáculo, para afastar qualquer montanha. E afastar não é tirar do caminho, não, viu, Jefferson? É a gente ter condições de enfrentar. E se a gente tem condições de enfrentar a prova, porque a misericórdia divina nos concede, as cargas conforme a capacidade de nós as carregarmos. Jamais Deus vai colocar cargas pesadas em ombros fracos. Então, se a prova vem, a gente já tem condições de enfrentá-la. Por isso que a gente tem que ter vontade. E mais que isso, a gente já tem condições de vencê-la, de vencer a prova, de conseguir remover a montanha, de superar o obstáculo, sabe? De resolver o problema. Então, porque nós temos todos os recursos em mão, estamos no momento certo, diante das relações certas, com as oportunidades que nos cabem ter. É o momento melhor para fazer as coisas é agora, como foram perguntadas em várias questões de uma entrevista para a Madre Teresa, né? Qual o melhor dia? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Então, ter essa vontade, essa disposição. O dia está aí, né? Como Charles Chaplin também diria, né? Nós somos os artífices, somos os artistas. O dia está aí para a gente escrever a nossa história. Né? A gente pode sair desanimado, pode ser animado. A gente pode acreditar ou desacreditar. A gente pode fazer por merecer ou pode se entregar. Tudo vai depender de nós, né? Então, precisa tomar a decisão e seguir. Por isso que continua, além da vontade, que essa, digamos, esse desejo inicial, que é importantíssimo, a gente precisa ter a perseverança. A perseverança é a constância da vontade. E segundo Emmanuel em Fonte Viva, a perseverança é a base da vitória. Só serão vitoriosos aqueles que perseverarem. E perseverarem até o fim. Não é? Então, a perseverança é a base da vitória. Ela é a constância da vontade. É fundamental não desistirmos, seguirmos em frente. Paulo anota a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo
versículo 4, capítulo 8, né? A segunda carta. Então, capítulo 4, versículo 8. É fácil de memorizar porque é 2, 4, 8, né? E aí ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Eu acho essa expressão muito atual, porque é o que está acontecendo hoje. Porque o que vem de fora é a tribulação e a perplexidade. Olha, as coisas estão acontecendo atribuladas, aquela mudança, aquela correria, cada hora é uma surpresa, a gente fica perplexo, não tem como, você vai sendo impactado com aquilo. Agora, a maneira como internamente eu vou reagir, aí eu posso trabalhar, que é a questão da angústia. Eu não preciso ficar angustiado diante da tribulação. E eu não preciso ficar desanimado diante da perplexidade. Ah, estou perplexo, assim, me desanimo, me entrego. Não, desanimar é ficar sem alma, sem vida. Nós temos o compromisso em sendo espíritas e aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo, com o ânimo, com a vontade, com a disposição e com a perseverança. Então, perseverar é seguir à frente. Diante do primeiro obstáculo, não vou desistir, nem diante do segundo, nem diante do terceiro. Eu sempre vou perseverar, eu vou seguir em frente, renovando essa vontade constantemente, alimentando essa vontade para que ela não morra. Não é aquele fogo de palha. O meu papaizinho dizia assim, feito rojão, sabe? Aí no interior e tudo, né? De Sei. São Paulo, que eu Uhum. cresci, aí a gente tinha aquelas festas, Uhum. meu Deus do céu. Tinha. Solta o rojão, explode, depois vem aquela coisinha, né? Então aí logo morre. Aí ele fala, não, a gente tem que manter firme. Então, essa firmeza, essa constância, que é a perseverança. O terceiro elemento para conquistar qualquer objetivo da nossa vida, seja de ordem material, espiritual, pessoal, familiar, social, profissional, seja como for, não é? É a fé. A fé que é o nosso tema aqui. A fé que é esse grãozinho de mostarda, que é um monossílabo, né? Apenas uma palavra de uma sílaba só, com duas letrinhas e um acento, que parece algo tão insignificante, mas tamanho o seu poder, né? Ter essa fé. E o Evangelho fala para nós, né, Jefferson? A fé, que é a fé humana, porque eu acredito em mim. Acredito na minha potencialidade, na minha capacidade, na minha competência. Ah, Campete, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu não estou preparado. Vamos nos preparar, né? Nós temos os Exatamente. recursos para nos preparar ao longo do tempo. Aliás, a lei de causa e efeito funciona assim na nossa vida, não é? Não é apenas de Talião, muito menos o Código de Hammurabi, nem a lei de ação e reação da terceira lei de Newton, não é isso? Não se trata disso. É a questão, embora dê esse nome também, mas a lei de causa e efeito ela nos concede o tempo e a reencarnação para a Com gente poder se certeza. preparar adequadamente. Então, essa fé é importante em nós mesmos, na nossa competência, a fé humana e a fé divina, como o Evangelho coloca. A fé em Deus, a fé em Jesus, nos amigos espirituais, no Espírito Protetor, não é? A gente vai sempre recebendo assistência, é fundamental. E aí entra a oração, a prece, o recolhimento, toda essa preparação adequada, né? E finalmente aqui, já encurtando aqui a minha fala, é a questão, olha, eu já estou com vontade, estou perseverando na minha vontade, tenho fé, não atingi o objetivo ainda, me resta ter paciência, que é a arte de saber esperar, a ciência da paz. Porque Deus, Jefferson, sempre vai responder às nossas questões, às nossas perguntas. O caso é que as respostas nem sempre vêm conforme a gente gostaria que viesse, porque Deus não vai atender aos nossos caprichos. Ele atende, sim, às nossas necessidades, mas condicionado aos nossos merecimentos. Então, manter essa paciência. Às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, depois vai fazer uma tempestade num balde, e depois faz numa bacia, vai melhorando, até chegar um ponto que precisa fazer tempestade em nada, porque a tempestade é a falta de fé. Quando a gente tem fé mesmo, essa confiança, essa certeza, a gente tem serenidade. O mundo pode estar ali, né, polvorosa, aquele conflito todo. Internamente eu estou bem. Não é que eu estou fora da realidade, mas eu estou me preparando adequadamente para um enfrentamento do qual não posso fugir. Nós estamos diante de um campo de batalha, como fala Manuel Filomeno de Miranda no livro, no rumo do mundo de transição, né, do Regeneração. mundo de regeneração, que é um mundo Regeneração. de transição, né? Nós estamos na transição para o É. mundo de transição, é uma coisa impressionante. É manter, então, essa fé, essa confiança e essa também paciência. Porque se a gente cultivar isso, Jefferson, ao final nós sairemos vitoriosos, principalmente sobre nós mesmos, que esse é o principal embate, não é com o outro, sempre foi conosco mesmo. E não é lutar para nos vencer no sentido de derrotar, como se fosse uma competição.
é uma luta no sentido da conquista colaborativa. Eu preciso colaborar comigo também. Ó, perfeito. Essa colaboração no caráter educativo, né, Campetti? A educação dos nossos aspectos primitivos, né, do velho homem, e você narrando aí a paciência. A paciência, ela é de suma importância nessa, como já dizia o filósofo Zygmunt Bauman, nessa modernidade líquida. Então, esse tempo acelerado, querer tudo para ontem, e, como posso dizer, né, como psicólogo, Campete, que a, essa falta de paciência, esse querer tudo para ontem, para hoje, no meu tempo, no meu desejo, vem adoecendo de forma massiva a população mundial. Para você ter uma ideia, meu amigo, a OMS estipula que até 2030 a depressão, junto aos transtornos de ansiedade, será a segunda maior causa de paralisação humana. É claro que é uma estipulação, mas você vê o crescimento, essa pandemia que vem, né, tomando também a sociedade de forma bem silenciosa, porém mortal. E aí a gente entende, então, você falou da vontade, da perseverança. Muitas vezes também a gente perde essa perseverança, né, meu amigo? Porque frente ao fato e à percepção do fato há um abismo. E é exatamente o que você deixou muito claro. Como nós vamos perceber a prova, ou mesmo a expiação que nos busca, é de suma importância, porque às vezes a gente transforma algo pequeno em uma tempestade. Então, essa percepção, creio eu, que a doutrina espírita, além de mostrar os porquês e os paraquês, ela vem consolar e trazer esta paciência no sentido de mostrar a nós o tempo de Deus. Creio muito nisso, sabe, Geraldo? Porque eu creio muito, irmão, que há dois tempos, o tempo nosso e o tempo de Deus. E como você disse, as revelações no tempo de Deus são diferentes e muitas coisas não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, mas é sempre o melhor para nós, né, Jefferson? Isso que é interessante. Com certeza, Sempre. isso é porque a pergunta número 1, como você bem citou do Livro dos Espíritos, ela simplesmente vem mostrar o quê? Que Deus é a inteligência suprema do universo. Ora, se ele é a inteligência suprema, então ele sabe o que é o melhor a nós. Ele sabe o que é o que deve ser ofertado de acordo com o nosso merecimento e, é claro, para o nosso crescimento. Porque às vezes a gente pede uma luz tão forte e Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que? Essa luz vai cegar. Exatamente. É daí a Então, revelação ser gradativa, Jefferson. Se mostra a luz aos poucos, porque como aconteceu, Jesus apareceu principalmente para Saulo, né, na estrada de Damasco, quase a entrada de Damasco, ele ficou cego, né, com aquela luminescência toda, imagina, não é? Então, Interessante. exatamente. Olha para você ver que se trouxe a estrada de Damasco, que é um símbolo a nós espíritas de recomeço, de novos caminhos, né? A estrada de Damasco, que de acordo com Joana de Ângeles começa na consciência, é esse revisitar a consciência. E meu amigo, perfeito esse caminho, você narrando à vontade. Aliás, você aí que não lembro, não sei se você sabe, qual que é a pergunta, meu irmão, do Livro dos Espíritos que eu esqueci, que fala que a gente precisava de poucos esforços para Isso. domar as nossas inclinações. A questão 909. É a 909. 909, né? É a 909. É. Que falta o quê? Falta da nossa parte vontade, muitas vezes, né? Eles dão um puxão de orelha ali na gente, né? Exato. É um convite, né? Eu vou mostrar aqui para vocês essa edição bonita. Olha só, aqui é a primeira capa está aqui. Né? Olha que lindo. Que lindo, hein? Uma edição em capa Edição dura, né? especial? Edição especial. A FEB fez, olha o box aqui, ó. Aqui tem o Evangelho. Olha que lindo. Rapaz, vou adquirir, hein? Lindo, lindo, lindo. Já está disponível aí na loja virtual e tal. Então, a tradução do Guião Ribeiro, letras grandes, fácil da gente ler, é uma delícia. Você vê que a questão 909, você vê como Kardec pergunta na sua genialidade,
Poderia sempre, veja que ele usa até o advérbio de tempo, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, já implica o esforço, vencer as suas más inclinações? Então a pergunta é essa: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer, né, as suas más inclinações? Dizendo aqui, Jefferson, que é tão interessante, porque todos nós, ainda na situação que a gente se encontra, né, de espíritos perfectíveis, ainda em processo evolutivo, nós somos imperfeitos, não é? E daí a questão do sofrimento, porque o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito, conforme Kardec explica lá no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, quando traz o Código Penal da Vida Futura, que a gente muito bem pode trazer para a vida atual, né? Que é maravilhoso. Aqueles 33 artigos. E no finalzinho, no 33º, ele coloca que o sofrimento é inerente à imperfeição humana. Ou seja, a gente só sofre porque a gente ainda é imperfeito. À medida que vai se aperfeiçoando, vai minimizando o grau de sofrimento. E aí Kardec pergunta, se poderia o homem, então, sempre, né, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha, esforços insignificantes. Olha a fé do tamanho do grão de mostarda que Jesus nos traz. Olha aqui como está tão vinculado. Você vê que o Espiritismo traz luz, né? A letra que mata, ele traz o Espírito que vivifica, Jefferson. Isso é muito importante. O que lhe falta, então, falta ao homem, é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E tem uma mensagem de André Luiz que diz, se fizesse um pouquinho mais de força. Se a gente tivesse um pouquinho mais de força, imagina. Mas olha, o tema é tão rico, eu estava lembrando aqui de algumas coisas, né? A gente, para não esquecer, muito importante, Jefferson, a questão 922 também, do Livro dos Espíritos, está próximo dessa daí. Quando Kardec é um educador por excelência, um codificador genial, elas perguntas tão inteligentes e tão profundas, que ele diz assim, dizendo, olha, a felicidade ela é relativa aqui no mundo, né? Às vezes o que é felicidade para um pode ser infelicidade para outro. Então ele faz a pergunta, será que é um ponto comum para a felicidade de todo mundo? Olha que coisa interessante. Será que ele pode dizer, o que é felicidade para você, para mim, para todo mundo, para que a gente não tenha que ficar discutindo, porque é para todo mundo. E aí o Espírito da Verdade responde em duas partes. Ele vai dizer, no aspecto material, ser feliz é ter o necessário. Jefferson, para ser feliz no aspecto material, basta ter o necessário. É a pirâmide de Maslow mesmo, né, do administrador, que coloca a necessidade básica, depois vai colocando as outras. Todos nós precisamos ter as nossas necessidades fundamentais atendidas. E até hoje a gente não tem ainda. Por quê? Porque nós estamos submetidos a provas e expiações que ainda denotam inferioridade espiritual, como Kardec coloca no capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Só somos testados e sofremos a expiação, que é uma prova que se repete porque nós cometemos algum equívoco, que não precisamos cometer, porque o erro não está na trajetória da evolução humana por determinação divina. É importante que a gente esclareça isso. A gente vai dizer errar é humano. Não, errar é um equívoco do ser humano. Não está na trajetória humana por determinação divina. É uma escolha nossa. Por isso que o pecado é um erro do alvo. Daí isso fica claro na questão 120 de O Livro dos Espíritos. Se o espírito, né, para chegar ao caminho do bem, ele tem que passar pela fieira do mal. E a resposta é pela do mal, não, pela da ignorância. Nós somos criados simples ignorantes. E aí Joana de Anjos faz essa distinção entre a ignorância e o mal, não é? Porque às vezes a ignorância pode levar ao mal, o mal pode ser a consequência da ignorância, mas não necessariamente, porque há muitas pessoas que têm conhecimento e são ainda maldosas por escolha própria, tomando aí a questão, né, da ignorância, a falta do conhecimento cognitivo. Mas existe também a ignorância moral. De qualquer maneira, né, nós passamos pela ignorância, mas não passamos pelo mal, entendendo o mal aqui, o desvio do caminho certo, pelo erro. Então, nós não precisamos errar para evoluir. A gente tem a obrigação de aprender com as lições que os erros nos ensinam, mas ninguém precisa errar para aprender. Nós podemos tomar experiência alheia, podemos, né, ser submetido ao teste e ser aprovado na lição e seguir em frente. Então, é um grande desafio que a gente tem, veja. E aí ele vai, então, explicar, né, as necessidades materiais sendo atendidas. Está o ponto da felicidade aí. Ter o necessário. Quando tem o supérfluo, começa a complicar. Né? Não é que é condenada a riqueza, mas a gente tem que fazer um bom uso. E aí diz na segunda parte da resposta, no aspecto moral,
Ser feliz é ter a consciência tranquila, que Joana de Anjos vai dizer que a consciência não está localizada só no cérebro, na mente, na cabeça, permeia todo o nosso ser. E aí ela vai trazer a consciência diante do mal, do erro, não aquela consciência de culpa, a não ser da culpa lúcida que ela se refere, mas a consciência da responsabilidade. Essa é fundamental. Nós assumimos a responsabilidade sobre o que fazemos. Não somos nem coitadinhos e ficamos ali, né? Ai, tadinho, eu sou um espírito imperfeito, vou errar mesmo, então dê um desconto aí, fico passando a mão, né? Tipo assim, né? Me acariciando nos meus equívocos, ou eu me puno na outra extremidade, porque eu já sei, eu já conheço, eu já deveria, e eu fico ali me punindo, me automacerando. Tanto uma quanto a outra posição são negativas, né? Aí ela traz para o equilíbrio, que a fé é um ponto de equilíbrio, porque nos dá lucidez, nos dá o raciocínio, para a gente poder entender. Não é cega, não é dogmática, não é fanática. É a fé raciocinada, que traz luz, que traz esse esclarecimento. Para eu ter esse ponto de equilíbrio e assumir a responsabilidade. Então, essa consciência tranquila, que Kardec, né, tem a resposta do Espírito da Verdade, só acontece, segundo André Luiz, com o dever retamente cumprido. Só temos a consciência tranquila quando o nosso dever é retamente cumprido. E outro ponto da resposta para fechar. Né? São duas partes dessa segunda parte da resposta. Confere? No aspecto moral, para ser feliz, a gente tem que ter, então, consciência tranquila e a fé no futuro. Só para responder o que você perguntou, Jefferson, fé no futuro significa não se limitar ao presente. Nós temos o item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec trata, quando fala meu reino deste mundo, fala do ponto de vista. Como esse ponto de vista faz a diferença? Porque o ponto de vista espírita não se limita à existência material, mas se prolonga a vida espiritual, que é imortal. Então, antecede a presente existência e segue a ela na imortalidade. Quando a gente amplia o horizonte, quando a gente enxerga, não é, novos caminhos, a gente não faz a tempestade no copo d'água. Como é que a gente vai superar, conforme você perguntou, vendo de cima? De uma perspectiva superior, que nós já temos condições de enxergar. Não é ficar fora da realidade. É ter os pés no chão, sim, mas a cabeça erguida, como o humilde faz, com consciência, reconhecendo limitações, fraquezas, mas também potencialidades e forças, para poder seguir em frente. Esse é o melhor caminho, então não se limita apenas ao que está acontecendo agora. Você lembra do filme MIB, Homens de Preto? Claro. Teve 3, né? Todos nós, eu assisti cada um deles várias vezes, assim, nunca me canso de assistir. E o segundo tem uma cena em que tem um momento lá que o personagem do Smith, né, ele vai ver uma espécie de um armário, que é uma portinha, e tem aqueles adoradores, aqueles são lá os moradores lá daquela... São como se fossem adoradores, e fica aquela comunidade ali pequenininha. O fecho do filme, só para dar um spoiler que não assistiu, qual que é? A cena final do filme é abrindo exatamente o armário que era a própria vida deles. Toda aquela realidade do universo que eles estavam vivendo era também uma portinha no armário. Imagina só a grandiosidade da construção. Então, quando a gente tem uma visão, uma perspectiva mais ampla, a gente não faz, né, essa tribulação toda, ou essa angústia principalmente. A tribulação existe, vem, mas nós não ficamos angustiados. A gente fica perplexo diante de tantas ações e tudo, mas também não desanimamos, porque a gente acredita, tem esperança, tem confiança e, mais que isso, tem certeza que vai melhorar, porque eu sou agente de mudança, não mero espectador da realidade. Eu estou fazendo a minha parte. Perfeito, meu amigo. É interessante que desde o começo você vem salientando o que é a pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos, vem afirmando a nós que a importância da instrução para a condução da ampliação do caráter moral dentro de nós. E isso é de suma importância, porque na medida que aprendemos, muitas vezes o que era certo no passado, agora, após a instrução, a gente vê o quê? Opa, isso é errado. Essa forma de pensar, de sentir e até mesmo de agir que eu tinha é errado. Por isso que a importância desta fé raciocinada, né, meu querido? Porque, como você bem salienta, Geraldo, ela faz a gente olhar a vida num ponto de vista diferente, uma perspectiva futura, não no sentido de uma fuga,
mas no sentido de uma realidade a ser consumada. Meu querido amigo, para a gente ir conduzindo ao fim, eu quero primeira coisa, né? Fantásticas suas reflexões, irmão. Foi como eu disse no começo, você coloca a luz, mas gradativa. E isso é importante a todos nós para que despertemos as nossas consciências. E, meu amigo, o que seria, dentro da sua visão, se transformar em uma grandiosa hortaliça, uma grandiosa árvore que dá abrigo a outras aves, que dá sombra? O que seria isso? Relembrando que você disse que fé sem obras é morta, apóstolo Tiago disse bem claro isso em sua epístola. Olha, Jefferson, uma pergunta muito oportuna. Eu me lembro de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele diz que nós vivemos como se fosse numa espécie de aquário, num conjunto assim diferenciado de vibrações, de emissões fluídicas, de sentimentos, de emoções, e estamos em constante relação uns com os outros. Bezerra de Menezes vem dizer pela psicografia de Chico, numa mensagem de 1969, publicada em Reformador de 1977, chamada Divulgação Doutrinária, Divulgação Espírita, e ele fala que nós vivemos todos num regime de interdependência. Isso Emmanuel vem falando para nós também desde lá da década de 40, de 50, de 60. É impressionante. A tal da globalização já foi muito bem antecipada pelo Espiritismo, né? Vivemos num regime de interdependência. Até que se diz que se hoje estivesse aqui Dom Pedro, né, para gritar o famoso grito da independência, não é isso? Às margens do Rio Ipiranga, que ele, né, independência ou morte, permaneceria a morte, mas a palavra não seria mais independência, seria interdependência, não é? Então, porque nós estamos nesse regime de relação, somos seres sociais gregários, desde as perspectivas de McLuhan, né, um sociólogo canadense que nos desenvolveu essa teoria da aldeia global, hoje é uma realidade isso, e as reflexões também do sociólogo, né, polonês que você citou, Zygmunt Bauman, para nos trazer esses momentos da sociedade pós-moderna que ele critica muito, de uma sociedade líquida, não é? Das relações líquidas, o amor líquido, enfim, porque a gente confunde o que é essencial com o ilusório, o que é verdadeiro com o que é o falso, não é isso? E a gente acaba se invertendo os valores e sofremos as consequências. É preciso ressignificar, repaginar. Então, é muito interessante a gente poder sentir essa situação em que nós nos encontramos, em que Bezerra de Menezes, na continuidade da mensagem que a gente citou, vai dizer que sem comunicação não há caminho. Então, a comunicação abre o caminho. A comunicação é tornar comum é quando nós dialogamos, né? Uma via de mão dupla, para o diálogo, para o entendimento, para a compreensão. Vale dizer que no processo evolutivo, Jefferson e amigos queridos estão nos acompanhando, todos nós sempre teremos aqueles que estão na vanguarda, para os quais a gente, então, levanta a mão para receber ajuda, pedindo socorro, como também teremos junto de nós aqueles que estão na retaguarda, para os quais estendemos as mãos, para que eles também possam receber a nossa ajuda. Não há ninguém, no dizer de André Luiz e também de Emmanuel, com palavras diferentes, que não esteja em condições, né, que seja tão assim pequeno que não possa ajudar, e também não tão grande, tão preparado, tão suficientemente próprio que não possa ter necessidade de receber uma ajuda. Então, esse é o regime de interdependência. Isso é nós nos tornarmos gradativamente as árvores que vão se tornando frondosas à medida que nós vamos dando os passos no rumo da nossa perfeição relativa, que todos estamos destinados, que é um processo individual, mas que necessariamente a gente precisa fazer auxiliando e sendo auxiliado pelo outro. Por isso que nós caminhamos também juntos. E quando nós nos estendemos as mãos, exercitando o que é o lema do Espiritismo, a sua bandeira, fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem não há felicidade, nós de fato vamos sendo aquelas árvores que gradativamente vamos produzindo mais frutos, mais sementes de mostardas,
para que a fé seja fortalecida cada vez mais, não só em nós, mas também auxiliando para que esta fortaleza, esta segurança, este escudo que a fé nos proporciona, a gente possa também compartilhar com aqueles que estão junto conosco nessa caminhada, nessa trajetória desafiadora, ainda mais nesse momento de provação coletiva mundial, porque toda a humanidade terrena atravessa. Mas nunca estamos sós, esquecidos, abandonados, relegados. Por isso, devemos fortalecer a nossa fé, porque se perseverarmos até o fim, seremos vitoriosos com toda certeza. Meu amigo, foi esse momento aí, estar com você foi uma transcendência monumental a nós, no sentido de que compreendemos que este grão de mostarda, pequenino, este grão que simboliza o crescimento, a amplificação da fé no interior da criatura, e essa condução que você veio fazendo de forma muito simples, clara, mostrando, sobretudo, que para essa construção é preciso ter vontade, perseverança, qualquer outra, meu amigo, vontade, fé, perseverança, a fé e paciência. E a paciência, né? No sentido de que possamos ver a paciência de suma importância para que os frutos da fé frutifiquem, para que possamos dar o tempo às coisas de forma gradativa. E você finalizando agora aí, mostrando essa interdependência que temos uns dos outros, de que aqueles que estão nos degraus de cima dão a mão para aqueles que estão nos degraus de baixo. Me relembra também que você assinalou aí que nós não precisamos ser perfeitos para amparar uns aos outros, porque se fosse assim, já imaginou, Geraldo, caridade não existia. Exatamente. Você sabe, até citando assim rapidamente, Jefferson, está no Eclesiastes, né, não assim ipsis literis, mas Kardec toma no capítulo 5º, lá, Bem-aventurados aflitos, para dizer que, e Jesus afirmando, inclusive, que a felicidade não é deste mundo. Há uma mensagem de Bezerra de Menezes, chamado Sal da Terra, na psicofonia de Divaldo Franco, em 2004, Conselho Federativo Nacional, em que Bezerra de Menezes diz, de fato, a felicidade não é deste mundo, mas será conquistada por intermédio dele. Então, não há como fugir. Na verdade, a gente fala, a felicidade está longe. Não, a felicidade está perto. A felicidade está fora. Não, a felicidade está dentro. A felicidade está num porto seguro, num ponto de chegada. Não, a felicidade está na caminhada. Quando a gente entende assim, nós já podemos ser felizes relativamente, Jefferson, a cada momento da nossa vida, em cada oportunidade que a vida nos concede, na misericórdia divina. Confere? Com certeza, porque essa noção, olha só que bela que você trouxe, dessa construção da felicidade, não pode ocorrer sem esta fé robusta, esta fé racional, essa felicidade que muitas vezes a gente acha que está lá, porque às vezes também, Geraldo, a gente confunde felicidade com alegria. Momentos de alegria são passageiros, felicidade é um estado interior, um sentimento que é oriundo também da paz, porque não é possível estar feliz sem ter paz. E é uma coisa interessante, porque você pode estar em paz mesmo o mundo estando em caos. Jesus mostrou e exemplificou isso. E para finalizar, meu irmão, que você disse dessa hortaliça grandiosa que nós estamos, pouco a pouco, nos tornando. Relembro daquela mensagem de Paulo que se encontra, se não me engano, lá em Coríntios, a partir do capítulo 4, não me relembro agora de cor os versículos, onde ele vai dizer que Deus quis que seus tesouros sejam levados em vasos de barro. E é uma coisa interessante, porque todos nós somos um vaso de barro. O que é ser um vaso de barro? O vaso de barro, ele é frágil, mas ele é um receptáculo, aquilo que recebe, mas também percebamos que o vaso, ali vai o que? A terra, onde essa semente vai crescer. Então, nós temos esta possibilidade, mesmo sendo frágil, um vaso de barro frágil, ainda passando por suas tribulações, provações, sempre temos
a possibilidade de sermos úteis ao próximo, mas, sobretudo, aos desígnios de Deus. Meu irmão Campete, para finalizar, eu sempre costumo fazer uma pergunta a todos os irmãos, sobretudo a você, que vem aí representando a Federação Espírita Brasileira, este grande veículo que ilumina há décadas a Casa de Ismael. Meu querido amigo, qual a sua mensagem dentro da temática de hoje ao movimento espírita atual? Olha, a mensagem é a que Bezerra de Menezes vem trazendo já há tantas décadas, que eu achei até curiosa a mensagem de 2019, e perguntei ao nosso presidente da FEB, né, Jorge Godinho, fala, Godinho, mas essa mensagem, ela está muito parecida com a do ano passado, você não acha? Aí ele falou, Geraldo, está parecida com a do ano passado, a do anterior, a do anterior, a do anterior, a do anterior, e foi falando. Eu falei, não é que é verdade? E nós tínhamos feito um estudo das mensagens de 2010, aliás, de 2000 até 2010, das mensagens que Bezerra ditou no Conselho Federativo Nacional, não é? Sempre de volta ao final, no encerramento da reunião ordinária, sempre em novembro, ele recebeu várias mensagens. Então, nós coletamos trechos e fizemos uma análise. E agora, mais recentemente, em parceria, escrevemos um artigo fazendo análise sobre essas diretrizes espirituais de 2010 até 2019, não é? E é tão interessante que existe uma tônica. Então, Bezerra de Menezes recomenda sempre a questão de nós termos a fé fortalecida em Deus e em Jesus, reconhecendo que Deus está no leme do universo, Jesus está no leme da embarcação terrestre e Ismael no leme da embarcação brasileira. É muito importante. Então, essa mensagem da fé robusta, forte, que nos leva à esperança, à confiança e essa certeza, é a mensagem que nós aprendemos com esses amigos espirituais, para que não desistamos nem desanimemos ante os enfrentamentos, que ainda serão muitos, porque a gente está em pleno campo de batalha, como fala Emílio, né? O Manuel Filomeno de Miranda. Então, só depois virá a bonança, só após a tempestade. Então, não adianta a gente querer agora sombra, água fresca, né? uma rede, tudo, porque ainda não merecemos. Então, a gente precisa, isso a gente vai ter um pouquinho no mundo de regeneração, um pouco só, porque ainda vai haver muito embate, né? Mas a gente aqui, por hora, nós temos que estar lutando mesmo. E essa fé ativa, a convocação que é feita, como fala Bezerra, não é mais o holocausto do corpo, mas é o holocausto mesmo, um sacrifício, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A renúncia, quando a gente então abre mão, a gente cede, não é? A gente consegue ser abnegado, e também a caridade da doação, do devotamento, que é o grande testemunho que a gente precisa empreender, auxiliando na nossa evolução e na evolução dos nossos irmãos. Então, diante do movimento espírita, das casas espíritas, de nós espiritistas, que possamos seguir firmes, estudando, meditando, sentindo e vivenciando Allan Kardec. Que se há alguma mensagem que a gente pode deixar, Jefferson, é isso. Jamais nos afastemos do codificador, do trabalho da codificação, de toda a mensagem essencial do Espiritismo, para que a gente não venha confundir, nem se iludir, porque nós já não poderemos alegar ignorância, porque toda oportunidade do conhecimento está à nossa disposição. Basta a gente ter vontade de estudar, de refletir, de meditar, de sentir e fazer esse esforço da vivência, que é a nossa grande dificuldade ainda. Mas é um desafio que a gente, com um pouco de vontade, com um grão de mostarda de fé, a gente vai conseguir resolver. E que Jesus nos abençoe nos nossos esforços, sempre buscando a união e o entendimento. Sempre a construção, não a destruição. Nada de construir muros de separatividade. O momento, meus irmãos, não é de discurso de ódio, é de prática do amor. Não é de muros que separam, é de pontes de entendimento que nos unam. Que assim seja, meu amigo. Muito bom, obrigado pela mensagem. Quer dar uma palhinha do futuro lançamento, meu amigo? Ah, sim. Isso é importante.
Importante. Nós estamos com um livro, né, que está saindo agora, nesse mês de novembro, que se chama Deus Antes e Depois de Jesus. Uma alentada obra de 586 páginas, do autor Wesley Caldeira, o mesmo que escreveu Da Manjedoura a Emaús. Para quem conhece, vê essa redação tão bonita dele, de pesquisa mesmo histórica e tudo. E agora ele traz como é que é entendido Deus, né? Que é a grande dúvida que a gente tem, que o Espiritismo esclarece, mas sempre bom a gente estudar, antes e depois de Jesus. A obra é dividida em 4 partes, que vai ser objeto de estudo no Clube de Leitura, a partir da primeira terça-feira, já durante o mês de novembro todo, das 19 às 20 horas, com a presença do autor, inclusive, né? E os demais lá que a gente faz, com o Pedro, com a Mai, né? E a convidada também, a Luciane Bahia. Vamos estar conversando sobre esse livro, que já vai estar disponível em e-book e também para as demandas, né? O livro já está sendo impresso, né? Até dia 10, 15 de novembro já está à disposição do público também. Esse lançamento, essa novidade aí, totalmente fundamentada, evidentemente, né, na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. É mais um lançamento. Sem contar as obras em parceria, viu, Jefferson? Que a gente está fazendo agora, o Espiritismo Ontem Hoje. No último programa, por exemplo, nós lançamos 15 livros de Emmanuel. 15. Oh, beleza. Aliás, foram 12 da parceria com o Céu, 2 com o Ideal e um livro sobre Chico, né, que na verdade é do Oswaldo Godoy, que é sobre nossos momentos com Chico, né, o homem chamado amor. E a gente está cada mês lançando vários livros dessa parceria, tanto com o Céu, Centro Espírito União, quanto com o Grupo Ideal, né, André Luiz, de Espiritismo. Então, uma coisa muito bonita, além dos lançamentos dos clássicos e dessas, né, lançamentos mesmo de livros inéditos da FEB, como esse é o caso agora, que a gente está aí trazendo para todo o público, sempre no intuito de divulgar a doutrina espírita, que é a maior caridade que a gente pode fazer para com ela, segundo Emmanuel, no livro Estude Viva, capítulo 40, quando fala da assistência, se relacionando mesmo à caridade, né, ao trabalho, vai dizer que a maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Então, nós todos somos divulgadores, temos essa responsabilidade. E sempre buscando o melhor, construindo, porque o livro espírita é para um novo mundo que a gente já começa a construir desde agora, como esse grão, essa semente de mostarda que possa frutificar no nosso coração, já estabelecendo o reino do bem, o reino dos céus, o reino divino, na intimidade de cada um de nós. Porque se ele vai ser implantado na Terra um dia, e vai, depende naturalmente das nossas próprias ações, que ele seja implantado antes dentro de cada um de nós. Que assim seja, meu amigo. Então, fiquem atentos aos mais novos lançamentos da FEB, que com certeza vai iluminar muito as nossas consciências, vai nos trazer novas possibilidades para um caminhar mais lúcido, um caminhar em direção a Jesus. Meus queridos amigos, quero então de novo agradecer ao Geraldo. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço para você também. E eu quero dar um forte abraço a todos que estão. Sintam-se abraçados por mim, mas sobretudo por Jesus. Muito obrigado aos que estão conosco e aos que posteriormente irão vir a assistir. Que a paz de Jesus permaneça em cada coração e que assim seja.